Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril, vamos refletir esse Evangelho em João, capítulo 10. Um evangelho bem complexo, mas interessante de perceber a reação dos judeus diante da revelação de Cristo. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras, pela qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Bom, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. E muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou sinal nenhum, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, realmente hoje, nesse Evangelho de João, capítulo 10, nós estamos diante do paradoxo da divindade. Porém, a força das obras de Jesus tem uma grande conexão com a revelação da sua divindade, porque as obras não podem ser negadas. Então, Jesus revela a identidade divina, sim, mas existem resistências também. Eles querem apedrejá-lo porque acham que ele está blasfemando, porque ele está se fazendo como Deus, filho de Deus. E a gente sabe que Deus, na concepção do judeu, era um só, monoteísmo. Deus é um só, Deus não tem filho, não tem outras pessoas na divindade, Deus é único. Então parece ser uma blasfêmia que Jesus está revelando. De fato, a revelação de Jesus como filho é uma novidade que desafia os esquemas teológicos dos judeus. Mas Jesus ele cita as Escrituras, porque se ele se faz filho de Deus, a Escritura também dá base. Salmo 82:6, eu disse, vós sois deuses. Fecha aspas, quer dizer que a tradição ela eleva aqueles que são chamados a uma missão sagrada, colocando praticamente como filhos de Deus. Então, logo, por que não aceitar a revelação dele como divina, como algo que vem de Deus? Bem, é um convite a entender a encarnação. Jesus está abrindo um leque novo, sim, de compreensão que Deus está revelando uma novidade, quer dizer, o seu Filho que veio para nos salvar, se encarnou nesse mundo e cumpre as promessas que estavam ligadas desde Abraão. Agora, Jesus tem outro testemunho muito grande, que são as suas obras, que de fato mostra a sua conexão forte com Deus. Versículo 38, acreditai ao menos nas minhas obras. Se não quer acreditar em mim, acredite nas obras que eu estou realizando. Libertações, curas, transformações de vidas, etc. Então, a rejeição, ela não é só intelectual, a rejeição é uma coisa existencial, né? A pessoa de Cristo. Recusam ver Deus agindo na pessoa de Cristo e não tem como não admitir que os milagres ocorrem através dele. Então, eles não queriam ver isso. Ok, nós muitas vezes, a gente prefere as pedras também da indiferença, da dureza do coração, do legalismo, etc., do que reconhecer Deus. Às vezes as pedras na mão são mais fáceis para nós. Mas aí é que está o nosso grande erro e a nossa falta de conversão. Não é? Deus deixa a gente livre, porque existe a resistência humana, mas Deus deixa essa escolha acontecer, digamos assim. Por um lado, a gente tem a fúria dos judeus, que escolhem rejeitar Jesus, e a serenidade de Jesus, que está dando a liberdade deles escolherem. Versículo 39 diz o seguinte, Jesus ele escapou das mãos deles. Bom, Jesus escapou das mãos deles significa o seguinte, Jesus ele não é prisioneiro da vontade deles, Jesus não é prisioneiro da rejeição, Jesus não é prisioneiro do ódio deles, Jesus ele é livre. Então ele não se deixa definir pela violência, pelo constrangimento, mas ele vai lá para outra região onde João pregava, no Rio Jordão. Jesus ele vai para o lugar onde o profeta havia apontado para ele, para o Messias. Claro, é um convite à fé, porque João também chamou a fé e Jesus chama a fé e a conversão. Ele não força ninguém a crer, mas ele propõe um caminho. Versículo 37, entre aspas. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Fecha aspas. Ora, as obras falam por si mesmo. Ninguém tem que questionar se é ou se não é. Está ali diante dos olhos as obras.
prova a unidade dele, quer dizer, com Deus, o Pai e o Filho. Crer em Jesus é crer num Deus que se faz próximo. É difícil isso, né? Mas Deus é escandalosamente próximo, Ele está no meio de nós, Ele nasce aqui. Ele desce do céu e pisa na lama do pecado dessa terra. Se mistura com a gente e habita entre nós. João capítulo 1, e habitou entre nós, entre aspas. O que é um escândalo verdadeiramente, os judeus não aceitam isso. Nós podemos concluir aqui, na nossa passagem, sobre essa questão do paradoxo da cruz e da glória. Pois, de fato, esse episódio antecipa o drama da paixão, que eles querem matar Jesus. Esse já é o drama da paixão sendo antecipado em capítulos precedentes. Porque, de fato, as pedras nessa mão que tentam calar Jesus já simbolizam a cruz, onde eles vão tentar calar Jesus definitivamente. Mas ele escapou de suas mãos, ou seja, aponta também para aquela morte que não vai prender Jesus, mas que vai ser derrotada pela ressurreição, porque não podem prender Jesus e nada prende Jesus. Não se dirá a Deus que nos dê nesses dias essa reflexão sobre a necessidade da nossa conversão, de aderir mais profundamente à vontade de Deus em nossa vida. Vamos encerrar agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.